podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, salve galera, estamos de volta ativa aí, fizemos uma parada nesse período aí de mercado da bola, de especulação, aí da virada de ano, aí Natal, final de ano aí, início de ano. Estamos voltando a falar do São Paulo Futebol Clube, que finalizou essa semana, está finalizando a pré-temporada que iniciou no dia 14 de dezembro do ano passado, né, para preparação para 2023, e o São Paulo se movimentou, fez bastante coisa desde esse retorno aí. Teve 12 saídas de jogadores, teve 6 chegadas de novos contratados. O São Paulo, para quem pensava que não ia fazer muita contratação, se enganou, né? O São Paulo se movimentou no mercado e foi atrás de bons jogadores que foram contratados. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre as entradas e saídas, né? Os jogadores que saíram, os jogadores que chegaram, e a perspectiva para esse São Paulo aí 2023, que vai estrear no Campeonato Paulista no próximo domingo contra o Ituano no Morumbi, às 6h30. Daqui a pouco tempo, né? Falta pouco agora pro São Paulo estrear no Campeonato Paulista, e a gente vai ver uma nova cara desse São Paulo aí, montado, né, reformulado pelo Rogério Ceni, mais ao gosto dele, né, ao gosto do que ele planejou pro São Paulo, do que ele pensa pro São Paulo, e muito trabalho também aí nos bastidores, né, não só dele, como do Muricy Ramalho também, né, fizeram uma reformulação muito grande no São Paulo, né. Essa reformulação, ela começou já no final do ano passado, né, quando o São Paulo ainda brigava por classificação para pré-Libertadores, né? O São Paulo lutava ali por uma vaga na pré-Libertadores, que acabaria sendo ruim, né, pro São Paulo. Todo mundo chegou à conclusão que, do jeito que estavam as coisas, não valia muito a pena o São Paulo se iludir com disputa de Libertadores, queria apressar muito mais o calendário, né? E aí, depois daquela situação com o Patrick, né, no vestiário do Maracanã, na derrota pro Fluminense, as coisas começaram a mudar, né? O Rogério Ceni ganhou uma certa carta branca ali para atuar, de certa forma, como manager nas contratações, ali indo atrás de contratações, de reforços, e dando uma reciclada no elenco, que foi realmente o que aconteceu, né? E eu vou falar um pouquinho disso com vocês aí. Então fica comigo aí até o final. Curta o vídeo, deixa o seu comentário, né? Quem não é inscrito no canal, que tá vendo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, dá essa força e vamos que vamos, né? É isso aí, galera. Então, torcedor, como eu tava falando antes, até que enfim, passou esse período aí de especulação, mercado da bola, ainda tem, né? Algumas coisas ainda, o elenco ainda não tá fechado, mas é um período que eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro mais esse período mesmo de jogos, de competições, que a gente pode falar realmente de algo concreto, como a gente vai falar a partir de agora, né? O que o São Paulo fez e quais são as expectativas, né, que eu tenho particularmente, que a gente tem em relação ao São Paulo, que eu creio que é a expectativa da maioria da torcida, né? No ano passado, o São Paulo decepcionou o torcedor, né, disputando 2 finais e perdendo as 2 finais, né, principalmente a final da Copa Sul-Americana, né, que o São Paulo foi derrotado pelo Independente Del Valle, que ninguém imaginava que pudesse ser da forma que foi. Também a final do Campeonato Paulista, repetindo a final de 2021 contra o Palmeiras. Em 2022, o São Paulo acabou sendo vice-campeão e tomando uma goleada na final do campeonato, mas 2022 ficou pra trás, e agora é 2023. Em 2022 o São Paulo cometeu alguns erros, até em contratações também. Vários jogadores que foram contratados no ano passado, hoje já não estão mais no elenco. Alguns deram certo, outros nem tanto. Então o São Paulo teve 12 saídas de jogadores, né, uma reformulação muito grande no elenco. O São Paulo precisava enxugar a folha do elenco, precisava diminuir o salário de alguns atletas, né, diminuir a folha salarial realmente, né, o valor que o São Paulo paga em salários, porque o São Paulo teve muito problema em 2022 com relação a atraso de salários, coisa que foi quitada já pela diretoria. Segundo a diretoria, o São Paulo hoje não deve nada a jogadores, né, o São Paulo tá com salário em dia, tá com todo o pagamento em dia, e esse era um dos objetivos, e para isso o São Paulo precisava enxugar a folha de pagamento. Aconteceu que saíram 12 jogadores, né, alguns porque não renovaram o contrato e alguns porque o São Paulo realmente considerou que não era válido permanecer com jogadores. A grande maioria deles, jogadores que estavam emprestados. Os jogadores que não renovaram o contrato, que foi o Miranda, o Igor Gomes, o Éder e o Reinaldo, o São Paulo perdeu de titulares, mesmo que o São Paulo utilizava com certa frequência, ou titulares, ou que jogavam mais. Realmente o Miranda, né, que acabou não renovando o contrato e provavelmente vai se aposentar do futebol. O Reinaldo, que era titular da lateral esquerda do São Paulo. O Éder, que era um jogador que tinha um alto salário no São Paulo e não vinha jogando, não vinha sendo aproveitado. Esses jogadores não renovaram o contrato e acabaram deixando o clube dando essa enxugada aí na folha salarial do São Paulo. Os mais importantes aí desses jogadores que não renovaram o contrato, realmente o Miranda, né, o Reinaldo e o Igor Gomes, que vinham sendo utilizados mais na equipe titular. O Igor Gomes, apesar da torcida ter uma resistência em relação ao jogador, o jogador acabou não renovando muito por parte dessa questão também da torcida ter essa situação em relação a ele também, porque ele queria um salário não compatível ao futebol que ele apresenta, acabou não renovando. Foi uma perda pro São Paulo, porque é mais um jogador que sai de graça, né, um jogador revelado em Coutinho, que o São Paulo investiu, que o São Paulo valorizou o jogador, e o São Paulo finaliza o contrato, o jogador sai de graça e o São Paulo não ganha nada, né? O São Paulo simbolicamente ficou ali com 10% de uma futura venda dele nesse pré-contrato que ele assinou com o Atlético Mineiro para que ele pudesse já se apresentar agora em janeiro, o contrato dele até março. São Paulo ficou com 10% de uma futura venda, mas, a meu ver, não tem valor nenhum, porque é muito difícil para o Atlético Mineiro venda esse jogador para a Europa por um valor grande que vá ser lucrativo para o São Paulo, esses 10%, né? Então, vamos torcer para que sim, né? Porque o Igor Gomes acabe contra todas as probabilidades, se destacando aí no Atlético Mineiro, seja vendido e o São Paulo pelo menos lucre um pouquinho desses 10% aí, ganhando pelo menos algum valor, né? Foram as percas mais significativas que o São Paulo teve no elenco. O Reinaldo também, né, lateral esquerdo, que vinha sendo titular, né? Mas o Reinaldo, por a questão de ser um jogador parelheiro, né? Um jogador também contestado pela torcida, um jogador que já não tinha um clima legal, segundo informações de bastidores ali. Era um dos jogadores do elenco do São Paulo que estavam descontentes com o treinador Rogério Ceni, com o trabalho do Rogério Ceni. E uma das atitudes da diretoria que mais surpreenderam da diretoria do São Paulo foi esse respaldo ao trabalho do Rogério Ceni, né? Apesar do São Paulo ter decepcionado a torcida em 2022, perdendo 2 finais, não conseguindo se classificar para a Libertadores
acabou que no final do ano foi mais frustrante para o torcedor do que qualquer coisa, porque o São Paulo acabou criando uma expectativa de que o time poderia alcançar resultados melhores do que alcançou, mas no balanço, no que compete a metas, o São Paulo cumpriu metas, né? O São Paulo foi novamente finalista do Campeonato Paulista, o São Paulo chegou entre os 4 melhores da Copa do Brasil, sendo eliminado na semifinal, e no Campeonato da Sul-Americana foi finalista, ficando quase na final, acabou sendo muito frustrante, porque era um título muito palpável para o São Paulo, o título de campeão da Copa Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro acabou ficando para trás, o São Paulo não conseguiu se classificar para a Libertadores e acabou sendo frustrante, mas no final das contas não foi um ano de todo ruim. O São Paulo manteve uma base de jogadores, né? Tem um time já meio, a estrutura básica do time pronta, e os reforços que o São Paulo buscou, que eu vou falar daqui a pouco, foram reforços pontuais que fazem gerar uma expectativa muito boa em relação ao que o São Paulo pode apresentar em 2023, diferente do que foi em 2022, né? O que será que o São Paulo pode realmente disputar algum título em condições de competir com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, que são aí os 3 favoritos em todos os campeonatos que disputam, né? Será que o São Paulo vai ser só mais um participante do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, né? Então gera uma expectativa em relação a isso. E essas saídas desses jogadores, né? Dentre eles que eu vinha falando aí, né, jogadores que eram titulares, como eu disse, o Reinaldo, né, jogador que era titular, mas acabou não renovando o contrato. O São Paulo, na lateral esquerda, hoje é uma posição que o São Paulo tem apenas o Wellington para a posição. É uma única posição hoje no elenco do São Paulo que tem uma certa carência, né? O jogador Elisier, que estava emprestado para o Internacional, está voltando do empréstimo e deve ser aproveitado como lateral esquerdo, que é a posição de origem que ele atuava na base, né? Mas é um ponto de interrogação. Será que só o Wellington e o Liseiro dão conta da lateral esquerda do São Paulo, ou o São Paulo vai ter que buscar e ainda para fechar o elenco um lateral esquerdo, né? É um ponto de interrogação que fica, né? E outros 2 jogadores que saíram também, que foram contratações de 2022, foi o Patrick e o Nicão, né? O Nicão, um jogador que foi contratado ali como grande contratação, né? Um jogador que veio de graça, sem o São Paulo precisar pagar pela contratação do jogador, mas com alto custo de salário, tanto que ele acabou não jogando praticamente na temporada, ficou com a maioria dos jogos no departamento médico lesionado, não deu o retorno esportivo que o São Paulo esperava do jogador, e acabou que o São Paulo emprestou ele até para desafogar um pouco a folha de pagamento, emprestou para o Cruzeiro, né? Com um passe fixado lá para o Cruzeiro, por um ano, para que o jogador recupere pelo menos um pouco do valor, né? Se valoriza um pouco mais, já que não vinha jogando no São Paulo, e como foi dito também nos bastidores, seria um dos jogadores que teria resistência em relação ao treinador Rogério Ceni, que hoje é a principal foco ali, né, do São Paulo, tanto de críticas como de expectativa, né? Uma boa parte da torcida não gostou muito da permanência do Rogério Ceni no comando do São Paulo. Eu particularmente gostei da atitude do presidente, gostei da atitude de dar essa carta branca para o Rogério montar um time mais parecido com aquilo que ele espera, para que ele possa dar esse retorno para o torcedor sem nenhuma desculpa, né? E a cobrança vai existir, mas à medida que a diretoria deu o respaldo, deu a condição, trazendo jogadores com as características que ele pedir, que são os contratados, que eu vou falar em seguida, o São Paulo pode ter sim uma melhora muito significativa em relação ao time, inclusive forma de jogar de maneira muito diferente do que jogou em 2023. Eu vou falar no próximo vídeo também melhor sobre como que o São Paulo vai jogar, né? Como mais ou menos a gente imagina que o Rogério pensa montar o time com os jogadores que foram contratados, como que ele vai utilizar esses jogadores, enfim, esse é assunto para um outro momento. Então, os jogadores contratados que hoje estão saindo, que decepcionaram, né? O Nicão, como eu falei, emprestado pro Cruzeiro, e o Patrick, né? Que foi um grande jogador ali que teve uma temporada boa no São Paulo, foi a temporada da carreira dele, mais artilheira da carreira, não sei lembro exatamente agora o número de gols, acho que 8 ou 9 gols ele fez no ano, deu assistência também, bastante assistência, então entre gols e assistência foi o melhor ano da carreira do Patrick, foi no São Paulo. Isso que ele já chegou meio lesionado, né? Vinha de sequela de Covid, vinha mal fisicamente, demorou um tempo para se recuperar fisicamente, até conseguir ganhar espaço aí no time, mas lá pelas alturas, já em 2022 da Copa do Brasil, os confrontos contra o Palmeiras ali, que ele se destacou mais, já tinha passado aí o Campeonato Paulista, né? E a temporada já estava, né, no seu andamento, o Patrick foi se encaixando e teve um final de temporada muito bom, né? Apesar de, no fim da temporada, ter uma crítica com o técnico Rogério Ceni, que acabou levando a dificultar a permanência dele no São Paulo, se criou um clima muito ruim em relação a ele, né, com o elenco, com o treinador, e ambas as partes preferiram chegar num acordo que era melhor o Patrick sair, né? O São Paulo até deu uma forçadinha para tentar valorizar o jogador, dizendo que não queria vender, não queria se desfazer do jogador, mas não tinha contrato com o São Paulo só até o final de 2023, então daqui a pouco tempo já poderia assinar pré-contrato para sair de graça, e o São Paulo acabou envolvendo ele numa negociação com o Atlético Mineiro, e mais um jogador do São Paulo, o Igor Gomes, que eram titulares do São Paulo, né, que vão reforçar o Atlético Mineiro, mas o Patrick não tinha muito o que fazer, né? Foi uma grande decepção realmente essa atitude que ele teve em relação ao Rogério, em relação ao elenco, que se é como foi contado, como foi relatado, como o próprio Rogério relatou em coletiva. Eu respeito quem fica do lado do jogador, quem acha que a atitude do jogador não foi tão grave, mas conforme o meu pensamento, desrespeitar a hierarquia do treinador no grupo de futebol é inadmissível, né? Então, em qualquer situação de desrespeitar a hierarquia, já é uma situação difícil, né? Essa é muito mais. Então, o São Paulo acabou sendo melhor, né? O Patrick sair, né? O São Paulo já teve um retorno financeiro que vai receber muito valor pelo jogador, e essas foram essas saídas, né? As principais saídas, né, do São Paulo. O Miranda, o Reinaldo, o Igor Gomes, o Léo Pelé, né? O zagueiro muito criticado pela torcida, e o Vasco acabou dando esse presente aí pro São Paulo e levando, né? Aí contratando, né? O Léo Pelé. O São Paulo vai receber um valor para esse jogador, e também é um jogador que sai, né? O São Paulo é um jogador que era titular, né? Sempre titular desde a época do Diniz, foi titular com o Diniz, foi titular com o Crespo no São Paulo, e também ia sendo titular com o Rogério, mas um jogador muito criticado pela torcida, e boa parte da torcida gostou bastante da saída do Léo Pelé. Então o Igor Gomes, o Reinaldo, o Miranda, o Léo Pelé, o Nicão e o Patrick, os 6 aí que saíram, que realmente eram utilizados. Os outros 6 que saíram, né, o goleiro
o goleiro Thiago Couto, emprestado para ganhar experiência, né, um goleiro que quando teve oportunidade no São Paulo, quando o São Paulo precisou dele, não correspondeu, né, um goleiro da base, o Bustos, o Marcos Guilherme, os atacantes, o Éder, jogadores que tiveram pouquíssimas oportunidades, não foram aproveitados praticamente no elenco do São Paulo, serviu para enxugar a folha de pagamento também, e o Andrés Colorado e o André Anderson, que vieram de empréstimo, foram empréstimos e contratações mal planejadas, né? Jogadores que o São Paulo, quando contratou com o aval do Rogério Ceni, se esperava que esse jogador desse uma resposta esportiva, né, dentro de campo, mas passaram mais tempo no departamento médico do que jogando. Então, essas foram as saídas aí do São Paulo. Vou falar um pouquinho agora sobre as chegadas também, que o São Paulo repousa aí essas saídas. Foram 12 saídas e 6 jogadores contratados, 8 com os 2 jogadores de empréstimo que estão voltando, mas contratações mesmo foram 6 e muito boas a meu ver. E aí, como eu estava dizendo, né, a 12 saídas, o São Paulo precisou ir ao mercado e repor essas saídas, essas percas aí do elenco, né. O São Paulo ficou carente na posição de goleiro, ficou carente na posição de zagueiro, de meio-campistas e atacantes, né? O São Paulo foi atrás aí desses jogadores, né, para repor as principais saídas aí do Miranda, do Nicão, do Léo Pelé, do Igor Gomes, do Patrick, enfim, que eram jogadores que frequentavam ali o time titular do São Paulo. Exceção do Nicão, né, que praticamente passou a temporada toda no departamento médico, os outros 5 jogadores eram bastante utilizados. Os outros saíram, como eu falei, apenas compunham o elenco, né? Então, se é para pagar jogador caro, para compor o elenco, na minha opinião, é melhor aproveitar a base, coisa que o São Paulo também pretende fazer em 2023. Então, o São Paulo foi ao mercado e as principais posições que o Rogério já pedia jogadores há muito tempo, era jogador de velocidade pelas pontas, né, que o São Paulo tinha um time que cadenciava muito o jogo, um time de bom toque de bola, que ficava bastante com a posse da bola, mas era uma posse de bola infrutífera. O São Paulo não conseguia criar muitas jogadas claras, chances claras de gols, né, porque tinha justamente dificuldade na transição, né, na roubada de bola. Quando o São Paulo roubava a bola, o São Paulo não sabia o que fazer com ela. Então o Rogério sempre pedia, já desde 2021, ali final, 2021 passou 2022, pedindo vários jogadores com características de velocidade. Acabou que o único que veio, né, foi o Marcos Guilherme, que acabou não sendo aproveitado. Mas o São Paulo foi ao mercado, trouxe o meio atacante Pedrinho, que pra mim é a grande expectativa desses jogadores contratados pelo São Paulo aí, um jogador que vem por empréstimo, com passe fixado, e é um jogador que vem para ser titular, né? Praticamente desses 6 jogadores que o São Paulo contratou, todos eles ou vêm para ser titular ou vão brigar diretamente por posição e enriquecer, qualificar aí o elenco do São Paulo em cada posição, né? Então, pra mim, o Pedrinho vem para ser titular em meia esquerda, ponto esquerdo, jogador de velocidade e finaliza muito bem, como a gente pode ver já em vídeos e na preparação dele também aí na pré-temporada. O Wellington Rato, né, que foi uma novela, acabou virando uma novela, mas o jogador que ia vir pro São Paulo, um jogador contestado por parte da torcida, porque fez apenas um ano bom na carreira, 15 gols no ano passado, algumas assistências pelo Atlético Goianiense, se destacou, se valorizou e o São Paulo negociou ele ali por um valor de 5 milhões praticamente com o Atlético Goianiense, mas com um contrato, né, jogador do São Paulo contratado, um contrato de 3 anos também, é um jogador que gera uma expectativa, que deu uma resposta, né, ao torcedor. Ele bateu o pé, ele queria jogar no São Paulo, o torcedor leva muito em consideração esse desejo do jogador e todos, acredito eu, estamos torcendo para que o Wellington Rato dê certo aí no time do São Paulo. Um jogador que também vem por empréstimo, que é mais difícil que o São Paulo possa contratar ele no final do empréstimo, mas que a gente espera que seja um jogador que seja um diferencial, que seja um jogador que se destaque e brigue por posição no São Paulo também, é o Marcos Paulo, que é um jogador revelado pelo Fluminense. Na base do Fluminense, foi cedo para a Europa, contratado pelo Atlético de Madrid, mas não conseguiu se firmar na Europa. Hoje vem para o São Paulo aí, com 21 anos de idade para tentar retomar o trilho da carreira dele, né? Tentar conseguir fazer com que a carreira deslanche aí jogando esse ano aí no São Paulo. Tomara que se destaque, né? Que depois, se o São Paulo tiver condições de contratar, decidir contratar, o São Paulo vai atrás. Mas a gente espera que seja um jogador que não venha para ficar no banco, né? Se é para contratar jogador para ficar no banco, bota jogadores da base, como eu sempre falo. Então, né, esperamos que o Marcos Paulo também possa ser um jogador que seja muito utilizado, talvez não como titular absoluto, mas que seja um 12º jogador do São Paulo. Então, esses jogadores do ataque, né? E o São Paulo precisava muito também defensivamente repor goleiro, né, que foi um ano que o São Paulo teve muita instabilidade no gol, principalmente depois da saída do Thiago Volpe ali, todo mundo esperava que o Jandrei se firmasse, mas não foi o que aconteceu. O Jandrei falhou algumas vezes, se machucou, teve uma lesão grave também durante o ano, ficou fora algumas partidas. O São Paulo precisou contar com o goleiro da base, que como eu já citei, não correspondeu também, não suportou a pressão, e o São Paulo teve que ir atrás de goleiro e acabou trazendo o Felipe Alves. Hoje tem no elenco o Felipe Alves, o próprio Jandrei, o outro goleiro da base ali é o Yang, né, que é o goleiro que era do Sub-20. E o São Paulo foi atrás do goleiro, contratou o goleiro Rafael, do Atlético Mineiro, que era um goleiro reserva do Atlético Mineiro, mas que um goleiro, quando surgiu no Cruzeiro, surgiu com um grande potencial, né? E é uma aposta aí do São Paulo pro gol, né? Então, o São Paulo foi atrás dessa posição carente aí, que é goleiro. E o São Paulo teve algumas baixas também na defesa, né? Na zaga, né? Com a saída do Léo Pelé, que ia ser titular, o Léo, né? E a lesão do Diego Costa, que é uma lesão que vai atrapalhar aí o início da temporada dele, uma lesão no final do ano passado. A saída do Miranda, tem o retorno do Arboleda, que depois da lesão disputou a Copa do Mundo, mas ainda também não está ainda totalmente recuperado. Esperamos que já esteja, né, como apresentou aí na pré-temporada, mas ainda é uma dúvida. Então o São Paulo precisou ir ao mercado para contratar zagueiro, trouxe o Alan Franco, né, um zagueiro contratado também. O São Paulo foi buscar na MLS, na Major League Soccer dos Estados Unidos, um fim de contrato, um jogador que veio sem custo. O São Paulo vai pagar o salário apenas em luvas, uma ótima contratação, para mim um baita acerto, um jogador que vem para ser titular, até porque provavelmente se o São Paulo não conseguir prorrogar o contrato do Ferrarese, que está emprestado, o Ferrarese também saia no final do ano. O São Paulo, uma das percas também de jogadores aí que contam aí, além dos 12, né, o Luizão também saiu vencendo o contrato aí, sem renovar o contrato, saiu de graça, um jogador que se destacou na base. Então o São Paulo tinha perdido bastante jogadores da defesa, foi atrás de contratar e contratou o Alan Franco. E um meio-campista também, o Jedson Mendes, né? O nome dele não é muito sugestivo, é melhor chamar o cara de Mendes, né? Eu aconselho que chame de Mendes para que o nome dele não pegue, porque é uma piada pronta já, mas enfim. É um jogador que jogou Copa do Mundo, foi titular da seleção do Equador na Copa, e era muita expectativa também que possa ser um jogador meio-campista, volante mais de marcação, mas também sai pro jogo, que possa se juntar aos jogadores que o São Paulo já tem, o Nestor, o Galopo, o Pablo Maia, que é um jogador que também é bastante especulado aí para negociações, para ser vendido para a Europa, o
O Gabriel Neves, que é um jogador que a torcida tem muita expectativa sobre ele. Eu particularmente espero que o Gabriel Neves jogue bola para ser titular do São Paulo, do meio campo, ele, o Galopo, né, e os outros briguem por posição, que seja o meio campo de São Paulo hoje é um meio campo recheado de jogadores de qualidade. Então o São Paulo tem ótimas opções no meio campo e jogadores que estão ali vão enriquecer muito o elenco do São Paulo. Então são esses aí os 6 jogadores, os 3 jogadores mais do ataque: Marcos Paulo, Pedrinho e Wellington Rato, o Ferrarese e o Alan Franco, zagueiro, o Rafael goleiro e o Mendes, meio campista. E as 6 contratações São Paulo, pra mim, muito acertadas, né? 6 jogadores que vêm pra ser titulares, né? Vêm ao menos pra brigar por posição, como eu falei, no meio campo, é uma briga acirrada, tem Luan, tem Paulo Maia, tem Nestor, tem Galopo, tem Gabriel Neves, vários jogadores aí pro Mendes aí disputar a posição. O Alan Franco na zaga, pra mim, chega com status de titular aí junto com o Arboleda, inclusive com a lesão do Diego Costa. Mas vamos aguardar, como eu falei, eu vou também fazer um vídeo aí pra falar sobre como eu imagino que o Rogério possa pensar e desenhar taticamente o time do São Paulo, que estilo de jogo, pelo que o São Paulo também apresentou aí nesses jogos amistosos, aí, nos jogos treinos, aí na pré-temporada, que o São Paulo pode apresentar aí no ano. Vai ter muita mais clareza a partir do primeiro jogo, de domingo contra o Ituano, a partir dos próximos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, que vai servir sim como laboratório, como eu falei, para também dar a oportunidade de testar e rodar o elenco, mas a gente já vai ver mais ou menos a dinâmica, porque independente de quem jogue, a dinâmica é a mesma, né? A dinâmica do posicionamento ofensivo e do posicionamento defensivo vai ser o mesmo para quem jogar quando jogar. Então a gente vai ter aí os testes que o Rogério vai fazer para poder ter uma ideia melhor de que time que o São Paulo vai ter, que cara que o São Paulo vai ter. Na minha opinião, esse time que o Rogério tá montando, como eu acompanho bastante aí, quem acompanha também, sugiro pra quem não acompanha acompanhar, o Arnaldo Tironi, eles comentam que o São Paulo vai ter muita semelhança com como era o time do Fortaleza, do Rogério Ceni. Como era o time do Fortaleza, guardado as proporções, logicamente, no sentido de taticamente, como jogava defensivamente, como era o posicionamento de ataque do Fortaleza, né? Um time com muita intensidade, marcação alta, né? E as principais características que eu vejo desse time do Rogério Ceni pode ter, o São Paulo 2023 pode ter, é uma velocidade muito maior na transição. Na hora que roubar a bola, já, em vez de ficar dando muito toquinho de lado, como acontecia, na maioria dos jogos, o São Paulo tem mais velocidade. Esses jogadores aí que vão dar uma válvula de escape maior. Aí Pedrinho, o próprio Wellington Rato, Marcos Paulo, né? Esses jogadores que foram contratados para isso, para dar essa intensidade aí no meio campo, né? E algumas mudanças que também vão ser feitas aí no modelo, no posicionamento também de alguns jogadores. Mas como eu falei, eu vou falar mais pra frente. Sobre as chegadas e saídas era isso. Muricy Ramalho, nos bastidores, e o Rogério Ceni trabalharam ativamente nessa reformulação do São Paulo, nessa intervalo aí de temporada entre dezembro e janeiro, e o São Paulo montou um time reformulado, né? Mudou bastante as características da equipe. A minha expectativa é a mais positiva possível. Otimismo, eu não confundo com ilusão, porque a gente sabe, a gente já se iludiu muitas vezes com o São Paulo, mas esse ano eu tô vendo coisas diferentes dos últimos anos, né? Esse ano, né? A diretoria tomou uma atitude diferente, mantendo o treinador dando respaldo, o Rogério sempre podendo optar nas contratações e decidir a cara que o São Paulo tenha, o perfil que tinha, que ele gosta, ele imagina, que ele pensa, né? Os jogadores com perfil que eles gostam, tanto ele como o Muricy. São 2 vencedores da história do São Paulo. Tanto o Rogério Ceni, o maior ídolo da história para muitos, como jogador, e o Muricy Ramalho, um dos maiores treinadores da história do São Paulo, fizeram parte de ciclos vitoriosos do São Paulo, tanto nos anos 90 como nos anos 2000. Então estão ali hoje para dar essa segurança, né, para o torcedor do São Paulo, para que a gente possa ter um time competitivo e que honre a camisa do São Paulo dignamente, como não tem acontecido, infelizmente, nos últimos anos. A minha expectativa para 2023 é que esse time possa honrar a camisa do São Paulo e disputar títulos, né? Jogar de igual para igual aí com os 3 maiores hoje: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vai se confirmar, né? Fluminense aí correndo por fora. Tendo o Campeonato Paulista, saiu ali no Globo Esporte, e o São Paulo já é a terceira força do Campeonato Paulista. Eu não concordo, e no próximo vídeo, se você quiser acompanhar, eu vou falar porque que eu não concordo, vou falar um pouco mais sobre o time do São Paulo. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo aí, assistiu até o final, me deu essa moral, deixe seu like, fortalece o canal, né? E vamos que vamos, sempre tentando produzir conteúdo cada vez melhor, pensando nas pessoas aí, nos amigos aí que me acompanham no canal Podcast Tricolor. É isso aí, a expectativa é a melhor possível pro São Paulo 2023, que seja um ótimo ano pro torcedor São Paulino, muito diferente do que foi 2022. Até a próxima e um grande abraço.